Fala galera, estamos na era de Dawn of Live e simplesmente tem uma linha de diálogo trocada entre Rick e Michonne no último episódio, naquele momento que eles estão já conversando, né? Entre lá os caminhões, os tanques do CRM, aquela coisa toda, aquela conversinha escondida, aquela coisa toda, que simplesmente traz uma possibilidade. Ele deixa aberta ali simplesmente uma porta para alguém entrar. Quem seria esse alguém? Simplesmente, galera, qual é o ponto realmente que iremos conversar nesse vídeo? Tem uma coisa que o Rick coloca para Michonne, né, quando a Michonne coloca para ele simplesmente: nós temos que acabar com o CRM, isso é possível? Não é possível, apenas nós dois não temos como fazer isso. Essa possibilidade aberta de realmente a gente ter a participação de pessoas, né, ou uma pessoa, ao lado de Rick e Michonne nessa batalha por tentar, né, simplesmente essa insurreição em relação ao CRM e a Michonne também ter essa vingança tão buscada por ela. Quem poderia ser? Quem poderia ser? Então, assim, a primeira parte, vamos falar sobre o que está acontecendo dentro do CRM nesse momento por causa da insurreição. A gente viu no primeiro episódio, muito bem colocado pelo Okafor, que realmente tem essas pretensões todas. O que ele estava fazendo, o que ele estava enxergando, o que ele estava tentando conversar e mostrar e buscar para o seu lado em relação ao Rick e em relação a Thor. Se realmente a Thor vai ficar ao lado de Rick e de Michonne, eu acho que nesse terceiro episódio, no próximo domingo, que inclusive, galera, irei assistir o episódio, sempre legendado pelo nosso grande mago Guilherme Katai, e a crítica vai ser liberada aqui no canal já antes do meio-dia. Depois também, ao longo do domingo, a gente vai ter o vídeo com tudo sobre o episódio 4, pra gente já poder teorizar, tudo mais, o que vai acontecer no quarto episódio. E de noite, 21 horas, eu e meu amigo Henrique estaremos reunidos com todos vocês no nosso grande debate, ou seja, aquele momento que a gente fala tudo abertamente sobre o que aconteceu no terceiro episódio, certo, galera? Nesse terceiro episódio, a gente vai realmente entender para que lado vai a Thorne, porque ela vai identificar muito quem é aquela pessoa nova que está ali. Tem já na promo colocado, né, aquele momento de diálogo da Thorne pro Rick. Cara, ela não parece ser alguém que, né, precisa de ajuda, ela sabe se virar muito bem. Porque ela vê a Michonne, o jeito específico como a Michonne está matando lá nossos queridos zumbis. Se a Thorne realmente, né, depois, quando ela tiver o encontro dela sozinha com a Michonne, que ela confrontar a Michonne, vai ficar ao lado dos dois, pode ser também a Thorne essa pessoa que vá lutar por essa insurreição, assim como o Okafor estava querendo mostrar para ela. Assim, a gente já entendeu que a Thorne tem muitos aspectos da sua personalidade, da construção da personagem dela, que são parecidos com o Rick. Simplesmente o abandono da esperança, né, o entender que as coisas precisam ser vistas dali para frente e lutar por esse caminho novo que está sendo apresentado e tudo mais. Agora, se ela realmente vai ficar ao lado de Rick agora com a Michonne, esse terceiro episódio vai deixar isso muito claro. Se realmente todos os aspectos colocados pelo Okafor realmente entraram nessa pessoa chamada Peltor. Se realmente ela vai levar aquilo para frente. Quem mais teria? Eu já fiz um vídeo essa semana falando sobre as teorias em relação a Jades. Primeiro sobre o pacto que existe entre Jades e o Rick. Segunda parte sobre se pode ou não existir ali uma ligação entre Jades e Okafor de troca de informações para o Okafor saber exatamente o que estava sendo comandado pelo General Bill, CRM e pelo braço que simplesmente, né, executavam as coisas, que era a Elizabeth e a Jades. Por exemplo, a gente viu a questão de Omaha, Campus Colony e tudo mais. Se existia essa troca de informações para a Jades daqui a pouco poder ser uma aliada em relação ao Rick e Michonne. Tem essa possibilidade também. Galera, confiram aqui, ó, o vídeo direitinho, porque ali eu argumento bastante sobre o sim e o não, tá? Porque tem todas as questões também do duelo da Jades em relação ao Michonne e tudo mais. Então, nesse vídeo que está bem argumentado. Mas a gente tem em relação da Jades também. Essas seriam as pessoas ali de dentro que a gente identifica do CRM, né? Porque quem mais estaria dentro do CRM? Cara, a gente viu o Esteban, mas o Esteban, ele não é o perfil dessa parte de ser o soldado, né? Ele é outra questão, o Esteban. Então o Esteban, para mim, não teria essa força. Para mim, ele vai ter um destino dentro dessa série que não vai ser um destino bom, por causa das consequências que a gente já viu, da maneira como The One Zurif está colocando todos a perigo. Para mim, o Esteban é um personagem correndo um grande risco ali por causa da ajuda que ele fez a Rick Grimes.
Então a gente teria daqui a pouco outros personagens, que daí a gente começa a trazer personagens de Orbiono que a gente conhece, entendeu? Que poderiam estar dentro do CRM. Aí, obviamente, o primeiro é o Silas. O Silas, porque o Silas tá ali. Só que o Silas não apareceu até agora, entendeu? Então, se ele aparecer, ele teria que já ter um contato prévio com o Rick e tudo mais, ou ele tem que ser trazido por causa da Jades, porque a Jades também que é responsável por levar ele para o CRM e tudo mais. Então, sabe, tem toda uma questão ali que envolve o Silas para ele ter essa importância, que não tem nada a ver com a questão dele aparecer ou não na série. Tem a ver realmente com essa importância dele daqui a pouco ser um aliado para os dois, entendeu? Então é muito difícil pensar em outro personagem que a gente já viu em Urbion, por exemplo, ter essa importância, a não ser o Silas, e o Silas tem esses grandes poréns e tudo mais. E daí a gente começa a abrir, obviamente, para o grande leque que existe de personagens, daí sim do nosso universo The Walking Dead, além de Orbion. Porque daí a gente vai bater nesse personagem chamado Morgan Jones, entendeu? Porque o Morgan, quando sai de Fear the Walking Dead, na parte 8A, e pega lá junto com a Mo, pega lá o walkie-talkie, manda mensagem pro Rick, aquela mesma coisa, aquela mesma função entre os dois, desde o primeiro episódio de The Walking Dead, ele está à procura de Rick Grimes, ou seja, nesse caminho, simplesmente algo pode ter acontecido, porque dentro de Fear the Walking Dead o CRM já estava, né? A gente tem inclusive aquele easter egg lá da abertura de The Ones Who Live, com o mapa dos Estados Unidos, com aquela parte radioativa colocada em cima do Texas, que ainda bem que finalmente deram, né, essa relevância para o que aconteceu lá em Fear the Walking Dead. Como isso tudo já acontece, entendeu? Por causa da Isabel, por causa da Al, por causa de não sei o quê, cara, o Morgan aparecer dentro do CRM não seria uma grande surpresa, entendeu? Porque o CRM já está linkado com o Fear the Walking Dead e com o próprio Morgan, né? Então não seria uma grande surpresa se isso acontecesse, desse personagem aparecer lá. E além disso, cara, tem o easter egg também. No primeiro episódio, quando o Okafor dá o livro lá pro Rick e pra Thorne, pô, cara, aquele livro lá é o easter egg do Eastman entregando o mesmo livro para o Morgan quando o Morgan está passando naquele momento lá de cura e ao mesmo tempo que é um momento de treinamento dele e tudo mais lá. Então essas referências vão batendo assim também, sabe? De tu daqui a pouco começar a trabalhar melhor em relação ao Morgan. Pô, o Lenny James esteve presente na Premiere em Los Angeles de The Ones Who Live, a mesma questão de ser perguntado com basicamente a mesma resposta que ele já tinha dado lá atrás, quando ele sai de Fear the Walking Dead, sobre trabalhar de novo com o Andrew Lincoln, ser um grande prazer, aquela coisa toda. A função principal do Morgan, entendeu? De estar com essa conexão com o Rick Grimes, cara, e lutar ao seu lado, é óbvio que seria de uma grande valia, porque se não fosse Morgan Jones, simplesmente Rick Grimes teria morrido no primeiro episódio de The Walking Dead, né? Tem uma ligação ao extremo. É óbvio que o cansaço todo de arcos e arcos repetidos em relação ao Morgan trazem uma coisa chamada fadiga para nós espectadores que a gente, né, obviamente, e eu estou obviamente incluso nessa parte toda, cara, da gente não gostar daqui a pouco de várias coisas sobre o personagem, por quê? Porque se repete, entendeu? E a gente sempre brinca, cara, o Morgan na restauração do mundo vai ser o líder da ONU, entendeu? Por causa de todas as questões que ele vai colocando e se repete, se repete, se repete, o mesmo ponto, a mesma história, o mesmo tudo. E isso tudo é um grande problema. Só que o Morgan também, por várias vezes, tanto no Walking Dead quanto em Fear, ele foi um personagem muito massa. Muito massa. Então tem toda a importância que ele traz do começo de The Walking Dead, tem toda a questão de vários momentos o personagem ter funcionado demais, que ele aparecer em The Ones Who Live não seria, repetido, nenhuma surpresa e teria realmente uma função narrativa muito boa de ser esse aliado em relação ao Rick e Michonne para esses objetivos principais, assim. Então, para mim, querendo ou não, ele acaba sendo esse personagem que tem a maior chance de realmente aparecer. Todo mundo em relação a Alexandria, Commonwealth, tudo mais. Cara, a gente vai entrar daí numa grande questão chamada problemas de timeline, que daí envolve Daryl Dixon por causa da Carol. Ah, mas teve aquela questão da ligação, né, que o Daryl faz lá ainda no Porto pra Carol. Da Carol fala alguém voltou, quem voltou. O showrunner já falou que não é aquela pessoa que a gente tanto imagina, que seria em relação de Rick Grimes e tudo mais. Aí depois a Carol simplesmente sai atrás do Daryl, sabe? Eu duvido que eles façam essa conexão. Ou seja, aquela pessoa da ligação, né, não deve ser Rick Grimes, não deve ser Michonne. Tá? Não só por causa das palavras do showrunner, que a gente sabe que não entregaria, não, cara, é óbvio que foi Rick Grimes, não entregaria essa questão toda, mas não parece realmente
que essa ligação seja feita, sabe? Dessa forma assim. Então, duvido que seja alguém em Alexandria, seja, sabe, como é, muito menos, assim, como é que poderia se formatar toda essa questão. Então, duvido que tenha a participação de qualquer outro personagem que não seja um Morgan daí do universo de The Walking Dead, além do que a gente conhece em relação aos personagens de The Walking Dead World Beyond. Mas, galera, se tiver realmente essa união novamente de Rick e de Morgan, cara, vai ser também algo... sai da frente, simplesmente. O momento sai da frente, porque a importância desses dois juntos é muito forte. E pro Morgan tá ali também, algo tem que ser colocado e explicado sobre a Mole. Se a Mole vai estar, se daqui a pouco a Mole foi ferida, morta, que daí vão trazer outros aspectos que a gente sabe que também vive em relação ao Morgan, do que é a sua cabeça. A gente viu muito bem o Clear, depois a gente vê, querendo ou não, uma releitura do Clear acontecendo nos momentos finais do personagem Fear the Walking Dead também. Então tem muita coisa ali, entendeu? Que também pode ser explorada, mas alguma coisa com a Mo também tem que ser colocada para que o Morgan esteja ali. Então, galera, o que vocês acham? Vocês gostariam, para começar, de ver o Morgan aparecendo agora em The Ones Who Live? E como é que isso iria funcionar para vocês? Vão colocando nos comentários para que a gente possa seguir conversando. E não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tag04, viva o sonho aqui.